O SAMU do Distrito Federal faz campanhas educativas o ano inteiro para mostrar a importância do serviço para quem realmente precisa. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado criminalista Amaury Andrade, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça, desejando uma boa tarde também. Obrigado, boa tarde. Doutora Amaury, desculpa, Rafaela, também. É que a Rafaela estava de férias agora, a gente ainda não está se acostumando, se adaptando de novo. Doutor, quem passa trote para o SAMU, para os bombeiros ou para o serviço de atendimento de emergência, ele pode ser enquadrado de que maneira? Bem, temos 3 formas de enquadramento. O artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, o artigo 266 do Código Penal e o artigo 340, comunicação de falso crime. Isso é, se nesse trote for realmente vinculado uma situação criminosa que não existiu, pode sim essa pessoa ser responsabilizada. Agora, a maioria dos trotes, infelizmente, vimos agora há pouco na reportagem, é praticada por criança. Como é que fica essa questão da responsabilização nesses casos? Bem, se a criança for menor de 12 anos de idade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não vai poder ser punida. Temos previsões lá no Estatuto de reeducação dessa criança, mas quando for acima dos 12 anos, há uma punição dentro desses 3 crimes que foram citados, numa contravenção penal do artigo 65, onde ela pode ser responsabilizada por um ato infracional análogo ao crime cometido, né, se for na esfera criminosa no Código Penal. E se for um adolescente? Se for um adolescente, justamente, ele vai ser enquadrado por um ato infracional vinculado ao crime, seja do artigo 266 ou do artigo 340 do Código Penal. E no caso das crianças ainda, só insistindo mais uma questão, os pais podem ser enquadrados? Os pais podem ser responsabilizados, tendo em vista que a situação do trote em si, se o pai foi conivente com a situação, se ele estava presente em casa e se facilita o contato telefônico dessa criança, desse adolescente, ele pode ser responsabilizado penalmente por esses 2 crimes que foram citados e uma indenização, como foi colocado ali na própria reportagem, que há um prejuízo do Estado de deslocar uma viatura, deslocar um helicóptero, E pode custar até a morte de alguém que está aguardando pelo atendimento, né? Perfeitamente. Agora, o seguinte, o trote é muito antigo, né? Ele infelizmente, ainda está aí na nossa cultura há muitos anos, né? Ele vem sendo utilizado por crianças, às vezes é uma brincadeira de mau gosto terrível, mas na sua avaliação a punição é branda, doutor Amaury? Extremamente branda. Por isso que ele ainda continua sendo praticado? Perfeitamente. Na contravenção do artigo 65, a pena é de prisão simples de 15 dias, só para você ter uma ideia. Uma prisão mais rígida seria do artigo 266, de 1 a 3 anos, mas é considerado crime de menor potencial ofensivo, que a pessoa, uma vez punida, pode ser beneficiada com vários benefícios que a lei pode trazer, e prisão em si realmente não vai acabar acarretando. Doer no bolso? Doer no bolso, né, Cadu? Sim. Quando dói no bolso, uma multa, né, para Sim. adulto ou para... Numa eventual condenação, o juiz que condenou poderá fixar um mínimo de indenização. Agora, se o trote puder haver um vínculo entre uma situação que tenha causado um prejuízo sério para uma pessoa que poderia ter sido atendida ou até mesmo uma causa-morte, isso poderia ser utilizado para uma punição mais forte? Existe alguma jurisprudência já nesse sentido? Não tenha dúvida sobre isso, porque uma vez que a pessoa deixou de ser atendida e anteriormente, por exemplo, no caso do SAMU, foi atender uma ocorrência falsa, pode sim vincular uma indenização a essa pessoa que porventura cometeu esse trote. Agora, olha, Cadu, nós tivemos, né, uma informação de alguns idosos que simulam e precisam de socorro, mas às vezes querem só uma carona, né? Como é que isso funciona? É uma situação diferente, não é bem trote, né? Não é bem trote, mas o Estado pode cobrar uma indenização, uma vez entrando com processo judicial contra essa pessoa, ela ser punida uma indenização pelo fato de ter comunicado falsamente, né, às autoridades, no caso SAMU e bombeiro, por uma situação que não existiu. Neste caso, emplacando ali numa comunicação de falso crime. Ok, doutor Amaury Andrade, obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigado. E a seguir, os tipos de prisão existentes no país é o tema da terceira reportagem da série Como Funciona a Justiça.